Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas estratégias de prosperidade do Pablo Marçal. A análise foca em três pilares que ele considera essenciais: a mentalidade que nos governa, o ambiente que nos molda e, olha, uma forma bem diferente de pensar sobre o que é de fato riqueza. E para começar, já vamos com essa frase do Flávio Augusto, que participou de um programa com o Marçal e que basicamente vira de cabeça para baixo a ideia que muita gente tem de sucesso. É um conceito que, se a gente entende direito, pode mudar o jogo completamente. Então, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a mentalidade de governo. Depois, o poder da ambiência. Aí a gente entra na diferença entre lucro e equity. E no final, a gente amarra tudo para entender como desbloquear a prosperidade. Bora lá então. Primeiro pilar, o que é que significa na prática ter uma mentalidade de governo? A filosofia toda parte de uma pergunta que parece boba, mas é bem profunda. Quem é que está no comando de verdade? A ideia é fazer a gente parar e pensar um pouco sobre a nossa própria autonomia. E aqui está a definição. Ter essa mentalidade de governo é basicamente assumir a responsável total, sabe? É deixar de ser só uma peça que as circunstâncias movem para se tornar quem realmente governa o próprio caminho, agindo com intenção, sem ficar esperando a autorização de ninguém. É esse o estado que o Marçal diz ser o ideal. E um ponto muito importante, não se trata de comandar os outros, de jeito nenhum. É sobre desenvolver uma autoridade interna, uma autoconfiança para direcionar a própria vida. Mas aí vem um problema, né? Segundo Marçal, o sistema todo, seja a escola, a sociedade, geralmente treina a gente para obedecer, para seguir, e não para governar a própria vida. O grande desafio, então, é quebrar esse condicionamento. E depois que se começa a buscar essa mentalidade de governo, o próximo passo, que é super natural, é olhar para fora. E isso nos leva direto para o segundo pilar, o poder do ambiente, ou como ele chama, a ambiência. Olha, a distinção aqui é muito clara. De um lado, tem um ambiente que joga para cima, que desafia, que fala em prosperidade, cercado de gente que faz as coisas acontecerem. E do outro lado, tem aquele ambiente que paralisa, sabe? Com dúvida, com crítica, que te mantém no mesmo lugar, um lugar onde as pessoas sentem pena umas das outras em vez de se empurrarem para frente. E isso leva para uma atitude que pode até ser difícil, mas que é vista como essencial. Na fala do Matheus Ribeiro, que é parceiro do Marçal. Para conseguir um avanço de verdade, muitas vezes é preciso tomar a decisão de se desconectar das influências que puxam para baixo. Ok, com a mentalidade alinhada e o ambiente certo, o foco vai para o motor financeiro. E é aqui que a estratégia traz uma distinção que é, olha, fundamental. É aqui que o Flávio Augusto explica a grande virada de chave. A diferença entre o lucro, que ele chama de gorjeta, e o equity, que é o valor real do negócio a longo prazo. A ideia é parar de focar só no dinheiro que entra no mês para pensar em construir um patrimônio de verdade. Essa analogia da máquina de imprimir dinheiro é perfeita para entender isso. Pensa assim, o lucro é o dinheiro que a máquina solta todo mês, beleza. Mas o equity é o valor da própria máquina. O jogo de verdade não é só pegar as notas que saem, mas fazer a máquina inteira valer cada vez mais. E a prova de que focar em equity funciona está na história do próprio Flávio Augusto. Ele recebeu uma oferta de $100 milhões pela empresa dele. Disse não, continuou focado em construir mais valor, em aumentar o equity do negócio. E o resultado? 5 anos depois, vendeu a mesma empresa por $500 milhões. 5 vezes mais. É impressionante. Certo. Agora, como é que esses três elementos, mentalidade, ambiência e o foco em equity, como que tudo isso se junta na prática para, de fato, desbloquear a prosperidade? A estratégia toda pode ser resumida em 3 passos bem práticos. Primeiro, governe. Ponto. Assuma as rédeas da vida. Segundo, modele. Construa, de forma ativa, o ambiente ao seu redor. E terceiro, construa. Foque em criar valor que dura, em construir equity, e não só em gerar uma renda mensal. Isso tudo nos leva a uma nova definição de riqueza. Porque, na visão do Marçal, riqueza não é só sobre dinheiro. É sobre saber gerenciar todos os recursos importantes da vida, a experiência que se acumula, a energia pessoal, os relacionamentos, o conhecimento e, claro, a sabedoria. Então, fica essa reflexão no final, né? O que está sendo construído hoje é apenas uma renda para sobreviver, para pagar as contas? Ou é um valor que vai durar, que vai perdurar no tempo? A resposta para essa pergunta pode definir todo o caminho a ser seguido daqui para frente.